Hello, hello, Magnetic. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Abundância em Manifestação. E esse episódio é muito especial porque é o primeiro de muitos em vídeo e, em celebração a isso, ele vem em uma estrutura totalmente diferente. Hoje, quem vai ser entrevistada sou eu. E quem assumiu este cargo de entrevistadora é ninguém mais, ninguém menos do que Adamo Peçanha, meu querido amigo, colaborador de muitos projetos extraordinários e mentor. Muito obrigada pela presença, por estar aqui comigo. Já tô animadíssima, porque o Adamo selecionou para mim perguntas polêmicas que vão girar muitas consciências para você, ou no mínimo vão te gerar máximo desconforto para que você saia de onde você tá, que você saia da escassez e do não merecimento também. E se você ficar com a gente até o final, você não vai só se incomodar, você vai encontrar soluções, entender o que é que você precisa fazer para sair de onde você tá e subir o seu nível de abundância, dinheiro, bênçãos e tudo aquilo que você deseja e realmente merece viver. Então, sem mais delongas, Adamo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Aline. Parabéns pelo podcast. Parabéns pelo Dia das Mulheres, com uma rosa na mesa. Muito legal. Galera, o bicho vai pegar. Porque a Aline pediu que eu pegasse forte nas perguntas. Então, eu adoro fazer perguntas que cutuquem, né, as pessoas. Porque senão a gente fica no mais do mesmo. E eu preciso que vocês se incomodem. Eu preciso que vocês reflitam para que haja transformação. Então, eu vou começar logo com uma pergunta. Se liga. O que você acredita ser o principal fator que bloqueia o fluxo de dinheiro na vida das pessoas? Não é o que vocês esperam. O principal bloqueio, na verdade, é vergonha. Vergonha. Por quê? Vergonha, porque essa é a frequência mais baixa que o ser humano pode emanar. Ela é mais baixa ainda do que a culpa, mas ela e a culpa elas andam quase que de mão dadas. Enquanto vergonha emana 20 Hz, a culpa emana 30 Hz. E ambas fomentam dentro do ser humano o sentimento de não merecimento e indignidade. E quando você sente vergonha de quem você é ou de quem você foi, como que você vai conseguir assumir o seu lugar de poder, transmitir a tua mensagem, ajudar as pessoas a prosperarem? Você não vai. Você vai ficar escondido por medo de julgamento, por medo de as pessoas descobrirem que você não é perfeito. E aí você vai somente se sentir pior, mais indigno, menos merecedor. E sabe o que isso faz energeticamente? Cria uma barreira. E você se torna um repelente de dinheiro, de bênçãos. E aí, por isso que aquela oportunidade que você queria tanto chega, você vê ela, chega pertinho, você pode quase tocar e ela vai embora. Porque ela não consegue atravessar essa barreira. Você, a nível inconsciente, não se sente digno de receber e viver aquilo que o teu coração tanto deseja. Então, antes mesmo de você resolver outras questões externas, você vai precisar encontrar a raiz desse lugar de por que você sente vergonha de ser você? Por que você sente culpa de alguma coisa? Você sente, você se culpa ainda inconscientemente. Então, isso vai precisar ser acessado, vai precisar ser curado. E quando eu digo curado, eu digo em um nível profundo, energético, emocional, espiritual, quântico. Não é só você falar, eu me perdoo, tudo está bem, porque isso não é real. Você precisa alquimizar, transmutar essa energia que está bloqueando você invisivelmente, né? Invisivelmente, mas também visivelmente, através dos não resultados que a pessoa está tendo. Então, isso precisa ser transmutado para que seja dissolvidas, todas essas barreiras sejam dissolvidas. E aí a pessoa consegue nutrir dentro dela um sentimento real de merecimento e de dignidade. E aí ela consegue receber. Faz muito sentido isso, porque o que eu mais vejo são pessoas que até têm um produto para vender, mas elas têm vergonha de falar do produto. Ou elas têm uma informação, têm um serviço, mas é tipo aquela pessoa 007. Ninguém sabe que a pessoa tem um serviço, ela vive se escondendo, ela não expõe, não fala, olha, eu tenho isso, eu posso vender isso, eu posso te ajudar com isso. Então a pessoa, por exemplo, também, né, tem uma oportunidade de
expor o que ela sabe nas redes sociais, de criar um produto, de fazer um vídeo, mas ela pensa, o que vão pensar de mim? E se as pessoas descobrirem? E se as pessoas não gostarem de mim? Então eu tenho vergonha e por ter vergonha eu não faço aquilo que eu sei, eu não expresso a minha verdade, eu não me mostro pro mundo, eu não vendo o meu produto, eu fico me escondendo e por isso eu não prospero. Olha que Sim, interessante, faz exato. total sentido. E aí isso, a pessoa passa a ser um desserviço para a humanidade por causa da vergonha, né? Porque ela deixa de servir. Se você não se permite brilhar a tua luz no mundo, se você não se permite ser visto e ser ouvido, você vai ajudar a quem? A ninguém. Então você se torna um fardo para a humanidade, um desserviço você está fazendo para a humanidade, e é óbvio que você não vai prosperar. E se a pessoa refletir sobre isso, sentir vergonha e medo do que os outros vão pensar é uma coisa tão sem sentido. Porque a vida é tão breve, daqui a pouco todos nós vamos sair dela. É uma passagem que a gente tem um tempo tão curto para fazer o nosso melhor. E as pessoas ficam se importando com o que os outros pensam. Esses dias eu li uma frase muito interessante, 2 frases, que dizia o seguinte: existem 2 grandes armadilhas da mente. A primeira é acreditar. A primeira é se preocupar com o que os outros pensam de você. A segunda é acreditar que os outros estão pensando sobre você. Porque ninguém tá pensando sobre você, tá todo mundo preocupado com a própria vida. 100%. 100%. Então a pessoa fica nessa loucura, achando que os outros... É preocupada com o que os outros pensam dela. Inclusive, todo julgamento é uma confissão, né? O fato de a pessoa sentir que as pessoas vão ouvir a mensagem dela, ou ver o vídeo, a live dela, e vão julgar... Esse pensamento só existe porque a nível inconsciente a pessoa já se julga. É simples assim. Ela mesma então, não gosta dela, ela se julga. Isso, exatamente, ela se julga. Então, ela manifesta isso externamente. Eu falo aqui abertamente de um caso que aconteceu comigo. Eu criei um anúncio uma vez, foi a primeira vez que eu fui fazer um anúncio mesmo, intencional. E eu tava rompendo barreiras, porque empreender é romper barreiras o tempo inteiro, é você sair da zona de conforto. Então, eu fui fazer o meu primeiro anúncio. E aí, eu tinha um medo. E o medo, ele sempre é um sintoma de uma crença. Já pega essa. Um medo é um sintoma de uma crença. Se eu tenho medo que algo vai acontecer, é porque eu já acredito que vai acontecer. Então, eu tinha medo de que as pessoas fossem rir do meu anúncio. Adivinha o que aconteceu? Você vendeu horrores. Não, Elas deram risada. as pessoas riam nos comentários. E aí, eu fiquei, cara, o que tá acontecendo? Eu entendi que isso já tava sendo um pré-julgamento meu. Reprogramei, pararam de rir. E começou a vender, óbvio. É o que a gente... É porque a realidade ela é criada instantaneamente com a mente, não é? Quando eu tô gravando um vídeo também e a minha mente começa a contar uma história, não tá bom. Você não tá fazendo um vídeo bom, você não tá comunicando bem. Automaticamente eu começo a não comunicar bem. Mas se eu mudo essa frequência, né? E eu coloco para um lado do... Eu tô comunicando muito bem. Tá sendo o meu melhor vídeo, tá incrível. Eu começo a ganhar mais confiança e eu realmente começo a comunicar bem. E eu sou um ótimo comunicador. Tem tudo isso. Essa semana, inclusive, falei para as minhas mentorandas, porque eu tava direcionando elas para fazer um carrossel contando a história delas de partes mais vulneráveis mesmo. E uma delas falou assim, nossa, eu tô vendo essas fotos e eu tô com vergonha de postar. Eu falei, não posta. Se tu postar alguma coisa com vergonha, essa vai ser a energia do teu post. Ele vai flopar de um nível que tu não faz ideia. Porque você não quer criar as coisas nessa frequência. Então, sente vergonha disso? Não posta. Já aconteceu Pega outra comigo. foto. De eu olhar pro post e falei, cara, não tô gostando muito, mas tem que postar, vou postar. Aí posta, já sabia que ia dar ruim. Agora, quando você olha, você fala, nossa, senti orgulho, curti, tá massa esse post aqui. Daí Aí você vai, explode. Mas tem uma Exato. bem polêmica aqui, posso soltar? Manda. Olha só, hein? Por que as pessoas mais espiritualizadas são geralmente quebradas financeiramente? Porque elas são programadas por crenças religiosas. E independentemente de qual religião, tá? Eu sou católica, ou melhor, sou de uma família católica, hoje eu não sou de nenhuma religião, já estudei na Índia. E o que eu compreendi, não só através de mim, mas de muitos estudos de casas individuais e de alunos, existe uma crença religiosa social de que é errado cobrar quando você está servindo a humanidade, que você deveria servir de graça. E eu passei por isso. Quando eu me formei como professora de yoga, eu tinha isso também. Eu pensava, não posso cobrar, porque eu tô fazendo um serviço. E aí eu entregava aulas um mês inteiro e cobrava R$60. 60 reais. Como que alguém vai prosperar com Um essa mês crença? inteiro cobrando 60 reais. R$60.
Por um mês inteiro de aula individual. Individual. Nossa. Sim. Então, isso é um conflito muito grande. Realmente é uma crença inconsciente que faz com que muitas pessoas que são espiritualizadas não consigam prosperar. Porque elas, a nível inconsciente, sentem que é errado cobrar pelo serviço delas. Então, elas não vão conseguir. E mesmo que elas tentem subir o preço, elas não vão conseguir vender. Porque lá no fundo tem aquela vozinha, é errado. Você deveria estar servindo de graça. E tem uma sensação também que tá extorquindo, que tá roubando, que tá fazendo mal pro outro. Sim. Porque tá vendendo, tá tirando o dinheiro. E se ela tá prosperando, é porque alguém tem que tá perdendo. Essa é uma Sim. outra crença. Outra crença E isso é social. terrível, né? Mas na real, também eu descobri que quanto mais dinheiro uma pessoa tem, mais espiritualizada ela é. Porque o dinheiro, ele é um amplificador de caráter. Então, se a pessoa, ela é mesquinha, ela vai ser mais mesquinha. Sim. Mas se a pessoa ela é boa, ela vai ser muito melhor. Uhum. Porque quando você é pobre, sem dinheiro, você é só mais uma boca para ser alimentada. Agora, quando você é rico, bom, com dinheiro, você alimenta várias bocas, você emprega várias pessoas. E isso é espiritualidade. As pessoas às vezes ficam pensando que ser espiritual é ficar meditando. Olha como eu sou espiritual, como eu faço gestos, como eu sei fazer poses de yoga, mas não ajuda ninguém. Aham. Não emprega ninguém, não cria projetos. Ser espiritual é muito além do que isso. Então, na real, quanto mais dinheiro a gente fizer, melhores a gente pode ser. Tem que quebrar essa crença. E digo mais ainda. Essa crença também está muito atrelada a julgamento contra os ricos. Porque, então, se é errado cobrar pelo serviço, as pessoas que estão cobrando estão fazendo por más intenções, né? E aí tem as crenças de que os ricos são pessoas interesseiras, são pessoas... Corruptas. E sim, que o dinheiro corrompe, esses ricos são pessoas más, são arrogantes, são isso e aquilo. Então, o que isso gera? E agora eu vou falar com você que tá aqui assistindo a gente. Presta atenção no que eu vou te falar. Cada dia que tu deixa de prosperar é um dia que tu dá poder para aquela parte negativa dos ricos. Porque existe bom e mal em todos os lados. Existe ricos bons e ruins, assim como existem pobres bons e ruins. Mas se você é uma pessoa que tá aqui a serviço da luz, você quer ajudar o mundo e você não tá se resolvendo para você prosperar, você tá abrindo espaço para que outras pessoas façam dinheiro por mal e usufruam e utilizem das pessoas negativamente. Então, esse é mais um desserviço que você tá fazendo por não prosperar. Você quer ajudar o mundo? Vai se resolver e vai prosperar. Você vai ajudar muito mais. Então, essa já responde a próxima pergunta que eu tinha pra você. Opa! Se você acredita que as pessoas que são evoluídas espiritualmente, elas devem renunciar à riqueza? Jamais. Porque tem muitas pessoas que fazem isso, né? Que se dizem espirituais, sim. grandes líderes espirituais. Na Índia tem muito isso. Sim, inclusive quando eu voltei da Índia, eu renunciei de tudo. E não foi porque eles me falaram que o dinheiro é ruim. Não é isso, é porque a conexão deles com a espiritualidade, ela é muito baseada no desapego ao material. E aí o dinheiro é um símbolo, né, do materialismo. E eles desapegam de tudo e eles só focam no espírito. E isso é um desequilíbrio, porque nós somos espíritos na Terra. Existe uma razão pra gente estar aqui nesse 3D, né? E é ter esse equilíbrio, é conectar com o espírito e também usufruir do dinheiro, do prazer, do luxo. Então, o que eu tenho descoberto? Quanto mais eu estudo prosperidade, quanto mais eu me conecto com pessoas muito prósperas, eu percebo que essas pessoas são muito evoluídas. Muito evoluídas mentalmente e espiritualmente. E isso é extraordinário. Então, não, pessoas evoluídas espiritualmente não devem renunciar do dinheiro. Elas devem encontrar o caminho do meio. Quanto mais evoluída espiritualmente uma pessoa é, mais ela vai entender a importância do caminho do meio nesta vida aqui na Terra. Eu acredito, onde tá o gap aí é no apego ao dinheiro. Tem uma frase que diz o seguinte: esteja no mundo, mas não seja no mundo. E o que isso quer dizer? Você pode ter o dinheiro, pode ter os carros, pode ter o carro, pode ter o avião, o que você quiser, as roupas de marca, mas sabendo que isso é impermanente e que se um dia isso sair das suas mãos, tá tudo certo. Saber que você não é o que você tem, é não deixar as coisas que você possui possuírem você. É não sofrer porque não tem. Eu acredito que o grande erro é esse, porque muitas religiões pregam contra o desejo. E o desejo realmente causa sofrimento quando você acredita
que quando você tiver a coisa, você vai ser feliz, enquanto você não tem a coisa, você não é feliz. Mas se você entende que a felicidade basta você agradecer pelo que você já tem, e nós temos muitas coisas já, por mais que você não tenha tudo o que você quer, você já tem muito mais do que muita gente. E aí você agradece, percebe a abundância em tudo que você tem, e aí você deseja ter outras coisas e você conquista as outras coisas sendo alegre no caminho. E quando a vida resolver tirar de você, tá tudo certo também, porque você já era feliz. Então é um nível de desapegar, de afastamento. Eu cuido, eu tenho, eu aprecio enquanto eu tenho. E quando eu não tiver mais, tá tudo certo também. Isso é estar no mundo, mas não ser do mundo. Incrível, incrível. E o que você acha? A pobreza é um estado de espírito ou uma condição imposta pela sociedade? Eu diria que é um estado de espírito imposto pela sociedade. É uma doença, é uma cultura da pobreza, principalmente no Brasil, né? Sim, eu diria que no mundo todo, assim. Mas no Brasil é forte demais. Sim, no Brasil é muito forte. E o que acontece? É uma programação que faz com que as pessoas não consigam elevar seu estado de espírito, né? É como se fosse assim, um peso, uma tonelada que empurra as pessoas para baixo só para olhar para a falta, para a dificuldade, para o medo, para a ansiedade. Exato. Que é como se fosse a esfera da sobrevivência, sabe? Existe a esfera da sobrevivência e existe a esfera da prosperidade. E elas são completamente diferentes. Você nunca vai conseguir prosperar pensando só em sobreviver. Mas a sociedade, ela é programada a só buscar sobrevivência. E quando você tá na frequência da sobrevivência, você não consegue nem pensar. Porque a tua mente consciente, o lóbulo frontal, né, o neocórtex, ele fica nublado. Você não consegue pensar. E é no neocórtex que você precisa acessar ele, ativar ele, para você conseguir pensar em soluções, para você conseguir pensar em estratégias, para você conseguir olhar para caminhos abertos. Então, as pessoas, elas estão programadas na sobrevivência, na competição e sobrevivência, e elas não conseguem usar o neocórtex, não conseguem enxergar caminhos e soluções melhores, e ninguém sai do lugar. Então, aí o que acontece? Elas vibram mais na ingratidão. Quer testar como é que tá a frequência de sobrevivência das pessoas? Vai no supermercado. Só isso. Vai no supermercado e só para ali, fica observando. A grande maioria das pessoas vai chegar e falar: meu Deus do céu, que caro, isso aqui tá cada vez mais caro, porque reclamação, escassez, mas ainda assim tá ali comprando. E aí, pô, por que você não agradece porque você tem condições de comprar esse alimento que te sustenta? Entende? Vou reclamar porque tá R$1 mais caro, R$2 mais caro. Esses dias eu tava na praia com um amigo, e aí eu comprei um açaí. E aí comecei a tomar o açaí, ele, nossa, que massa esse açaí, quanto que tá? Falei, eu acho que foi 35. Ele falou, nossa, 35 eu compro um pote de açaí no mercado e faço vários açaí em casa. Eu falei, cara, mas a gente tá na praia. E você merece tomar um açaí na praia. Sim. Falei, para com esse pensamento de pobre, de que ficar fazendo continha o tempo todo. Ele falou, mas eu não vou ficar gastando à toa. Eu falei, não tô falando pra você gastar à toa. Mas você tem dinheiro pra tomar um açaí na praia. Senão você trabalha pra quê? Só pra trabalhar, pra trabalhar, pra trabalhar. E aí não ativa o senso de recompensa. E aí não prospera. Porque está só pensando em sobreviver, fazendo continha ali o tempo todo. Isso que você falou é muito interessante sobre a pessoa, a própria mídia, o próprio sistema, a televisão, noticiários, o tempo todo bombardeando as pessoas de notícias negativas, de crise, que é difícil, você vai ficar pobre. E as pessoas ficam tão preocupadas em ficarem pobres e não terem o suficiente que elas só cocriam mais de escassez e realmente só conseguem o suficiente porque estão sempre estressadas, incoerentes e aí não tem clareza mental, não tem alegria, a frequência fica baixa, não tem coragem, não tem entusiasmo, não tem inspiração e aí não consegue implementar nada. Ou quando tem um pouquinho de motivação, que acontece muito rápido, ela vai lá, até começa algum projeto, mas logo vem a autossabotagem e ela para no meio do caminho daquele voo de galinha e retrocede. Porque tem que manter a frequência alta o tempo todo por um bom tempo. Sim, pra e explodir. é insuportável para essas pessoas. Sem a mentalidade certa, né? Sem a pessoa fazer uma reprogramação, é literalmente como se ela estivesse tentando sustentar toneladas, mas ela não tem força para isso.
E esse é o caminho da força, é o caminho do trabalho duro, onde estão a maioria das pessoas se arrastando e batalhando e se sacrificando para fazer o suficiente para sobreviver. E isso já vem a próxima pergunta, que é: a única forma de construir riqueza é através de sacrifício e trabalho duro? Tá muito alinhado. Não, não, não e não. Eu fico indignada quando eu vejo uma galera bem-sucedida pregando pelo trabalho duro, sabe? Você só vai chegar aqui com muito sacrifício mesmo, com muito trabalho duro. Isso me dá um negócio, porque entenda uma coisa. Existem sempre 2 caminhos disponíveis para tudo na vida. O caminho da dor e o caminho do amor. Para tudo. Você pode ficar milionário no caminho da dor. Tá disponível e é possível. E muita gente já fez isso. E essas pessoas que estão falando, quem passou por esse caminho, é claro que vai te falar que esse é o caminho. Porque foi o caminho dela. Mas existe um outro caminho. Existe o caminho da leveza, da facilidade, do magnetismo, do amor. Onde as coisas se abrem e tudo flui pra você. E é mínimo esforço, sim. E você só precisa derrubar um dominó. E todos os outros vão. Existe esse caminho. Ele está disponível. E não é uma utopia, porque eu conheço. As minhas mentoras todas vivem esse caminho. E eu escolho seguir elas. E talvez a pessoa que tá escutando pense: ah, então quer dizer que eu não preciso fazer nada? Não. Não tenho que trabalhar? Tem. É só pensar positivo? Pensar positivo, Não. que cai o dinheiro do meu colo? De jeito nenhum. Existe muita diferença entre você trabalhar duro e se sacrificar e você trabalhar de forma alinhada. Encontrar prazer no trabalho. Sim. Prazer, entusiasmo e inspiração. Você estar alinhado, você acessar uma frequência mais elevada, você se libertar de bloqueios inconscientes que te mantêm naqueles padrões antigos. Quando você faz esse trabalho, você vai conseguir agir de uma forma alinhada. E é essa ação alinhada que gera a ativação da lei do mínimo esforço. Você precisa agir. Porque para toda ação vai existir uma reação, uma consequência, né? Mas a energia com que você faz essa ação é que vai determinar o resultado. Então, se todas as minhas ações elas vêm de uma crença e uma intenção de que vai ser difícil, é claro que vai ser difícil. E eu só vou conseguir encontrar os caminhos difíceis. E eu posso chegar pra você e falar assim: Adamo, é só você fazer isso aqui, ó. E pra fazer isso, você tem que dar esses 2 passos. Você fala: não, é impossível. Você vai dar a volta na quadra inteira e vai voltar e vai fazer. Vai falar: viu? É difícil. Quando, na verdade, você podia ter dado só 2 passos. Mas você não conseguia enxergar porque você tá em outra frequência. Entende? Então, os 2 caminhos estão disponíveis, sim. E para fazer, para seguir nesse caminho, né, de leveza, facilidade, é necessário agir, mas é sobre ação alinhada. É aquela ação que ela é certeira, que vai te levar para o resultado. O que acontece com a maioria das pessoas? Elas estão fazendo muito daquilo que não dá o resultado que elas querem. E daí elas ficam e fazem e não saem do lugar. Daí, eventualmente, elas fazem aquela uma coisa. Elas só precisavam ter feito aquela uma. Entende? Eu tô lendo um livro extraordinário, não consigo me lembrar o nome do autor. Você vai amar esse livro, ele se chama The Big Leap, O Grande Salto. E na capa tem um peixe num aquário pequenininho e um aquário maior. E aí o peixe saltando pro aquário maior. E ele explica que o que impede as pessoas de acessarem o próximo nível não é infinitos problemas que precisam ser solucionados. É um. Existe sempre só uma questão que tá te bloqueando daquele próximo nível. O trabalho alinhado fácil é você buscar encontrar só aquilo e solucionar só aquilo. Solucionou, subiu de nível. Fácil, leve, rápido. Isso aconteceu comigo, eu lembro que até os 23 anos eu trabalhei duro demais. Eu trabalhei desde os 12 anos de idade, né? Meu pai tinha farmácia e tal. E eu achava que pra eu prosperar, eu tinha que ralar demais. Então eu me estressava, eu abri empresa, eu quebrei empresa, eu trabalhei no shopping, eu trabalhei no banco, eu trabalhei em vários lugares. E não conseguia ter o resultado que eu queria. Até que eu saí de São Paulo, fui morar no Nordeste, passei um tempo sozinho, passei por um despertar através de um processo profundo de autoconhecimento e entendi com todas as células do meu corpo que eu era o criador da minha realidade e que eu realmente criava com os meus pensamentos, com a minha frequência,
com a minha comunicação interna e que cada pensamento cocriava a realidade. Então eu comecei a me enxergar já tendo o dinheiro que eu queria, vibrar, sentir que eu era um cara próspero. E eu realmente comecei a manifestar dinheiro de uma forma muito fácil. E aí a sensação que eu tive, Aline, foi... Cara, onde é que eu tava esse tempo todo? Por que que foi tão difícil durante 23 anos e agora em poucos meses eu fiz o dinheiro que eu não fiz a minha vida inteira? Então é justamente essa sensação que a gente tem quando nós entramos na frequência. E aí vem uma frase bíblica que eu gosto muito que explica, talvez as pessoas não estão entendendo o que que é frequência. E a frase é o seguinte: buscai primeiro o reino dos céus e todo mais vos será acrescentado. O que que isso quer dizer? Primeiro, você precisa sentar, você precisa sintonizar na frequência, você precisa agradecer, você precisa estar alegre, você precisa ser antes de fazer e antes de ter. Então, primeiro, quando você é internamente próspero e você vibra nessa frequência, e você sente isso de verdade, a sua postura se alinha, automaticamente o seu trabalho vai se alinhar. É só uma sequência lógica e o resultado vai vir como consequência disso. Agora a pessoa não entende isso. Então ela fica ralando e trabalhando e reclamando e no estresse. E aí, às custas de estresse, só trabalho duro, realmente ela não tem resultado. E quando tem, e ela chega no resultado, ela percebe que não era sobre isso. Quantas pessoas ficaram ricas às custas de ficarem doentes, às custas de estragarem as relações, às custas de deixarem pra trás a própria vida, de não desfrutarem o processo e chegando lá fala, cara, são só coisas. Eu só consegui coisas. Carro, mas eu não sou feliz, não é? Então não é... Prosperar não é só sobre possuir coisas materiais. Isso também. Mas é sobre ter saúde, ter alegria, ter leveza. Mais ou menos por aí. Sim. Antes de você conseguir ter prosperidade, você precisa ser próspero. É a lei 101, né? A lei básica da lei da atração. Você não atrai o que você deseja, você atrai o que você é. O que isso significa? Você precisa se tornar uma pessoa que se sente próspera. Ao acordar, você acorda já se sentindo grato por estar vivo, feliz, gratidão, meu Deus, mais um dia de vida, mais uma oportunidade aqui. Você já começa o seu dia agradecendo, já começa o seu dia sintonizando, reconhecendo, eu tenho saúde, eu tenho um corpo incrível, que me leva para todos os lugares e que me permite criar, que me permite abraçar quem eu amo, que me permite fazer o que eu quiser. Isso é uma bênção. Então, quando eu começo a me sintonizar nessas frequências e olhar para onde eu quero chegar e sentir a energia disso já realizado, entrar na gratidão, porque se meu coração deseja isso e eu tô vendo isso na minha mente, é porque eu posso criar e já é meu. Então, quando eu entro nessa frequência, isso é o alinhamento. E aí eu consigo agir a partir daqui, tomar as decisões alinhadas. Eu falo isso para as minhas alunas. Ninguém no mundo pode te dizer melhor o que você precisa fazer para chegar na tua visão de sucesso do que a tua versão que já chegou lá. Ninguém. Pode vir quem quiser te falar, Adamo, vai por esse caminho aqui. Mas se antes tu silenciar, sintonizar e entrar e conectar com essa consciência tua, né? Sintonizar nessa frequência, se permitir receber essa inspiração e essa tua inspiração falar, não é por ali. Confia, não é por ali. É aquela uma ação que a tua inspiração vai te dizer que vai te levar diretamente lá. Total. E você acha que a busca pelo poder e riqueza corrompe necessariamente a pessoa? Não. Assim como o dinheiro não corrompe a pessoa, né? O dinheiro gera poder e gera liberdade. O que que é poder e liberdade? É você ter poder de escolha. Poder fazer o que você quiser, quando você quiser. Se você tem uma índole já, que já tem essa tendência a fazer coisas de baixa frequência, fazer coisas ruins, né? Fazer o mal ou a violência para os outros, o dinheiro e o poder, eles vão amplificar isso. E você vai fazer isso em níveis maiores para a sociedade. Vulgo políticos, por exemplo, né? Que é um nível altíssimo de poder, de você só assinar a caneta e decretar como as coisas serão. Essa é a sombra do poder, mas existe a luz do poder. Se você é uma pessoa que você já busca evolução, que você busca a luz, que você busca fazer o bem, o poder vai te permitir
poder fazer mais disso. Vai Para ampliar. muito mais pessoas. Exato, vai amplificar. Mas eu compreendo que existe sim crenças sociais que nos fazem ter medo do poder. Então, assim como a gente quer ter dinheiro, a gente tem medo de ter dinheiro. A gente quer ter poder, a gente tem medo de ter poder. Porque, e se eu me tornar uma pessoa ruim? Existe essa narrativa, porque ela é tão forte em toda a sociedade. E aí, muita gente não consegue transcender isso. E fica, é melhor eu ficar aqui mesmo. Aqui eu sou uma pessoa boa. Então, isso precisa ser corrigido também. Ser reprogramado, né? É uma das reprogramações que eu já fiz em mim também. Porque eu tinha isso. Eu precisei olhar para isso, compreender o medo do poder, compreender com muita clareza a consciência da humildade, o que significa realmente ser humilde, para eu entender que ter mais poder não altera o nível de humildade de alguém. Se você sabe ser humilde, você só vai ter mais poder e vai continuar sendo humilde e vai poder ajudar muito mais pessoas. Então, é sobre quem você já é, mais uma vez. Aquela frase do Homem-Aranha: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso é muito interessante porque um dos maiores bloqueios que as pessoas têm para prosperar é o medo das responsabilidades. E se eu crescer e tiver que lidar com muitos funcionários? E se eu crescer e tiver que lidar com muito dinheiro? E as pessoas querendo pedir empréstimo para mim? E eu tendo que trabalhar mais? Eu não sei se eu quero. E aí as pessoas morrem de medo da sua própria grandeza. Então ela quer o poder, ela quer a liberdade, ela quer o dinheiro, mas pensa: eu não quero essa responsabilidade, eu não quero esse poder, então eu vou ficar aqui mesmo, sofrendo aonde eu estou. Aí fica nessa dicotomia. Ela não consegue escolher, tem que escolher. Sim, tem Se que não escolher. escolher, vai ficar no mesmo lugar, vai ficar em cima do muro. Vai. Ou pior, fica do lado errado do Fica muro. do lado errado do muro. Na verdade, o universo não aceita em cima do muro. Não aceita. Ou você decide com a boca cheia ficar rico, ficar próspero, ganhar dinheiro de verdade. Ou você fica na escassez Sim. e tá tudo certo. Não existe certo e errado. É o Sim. seu certo ou o seu errado. Com Mas a certeza. pessoa tem que tomar cuidado com a filosofia de vida dela. Eu, por exemplo, tive vários momentos no digital. Eu tive um momento que eu... Porque assim, ó, eu era um cara quebrado, da periferia, achava que só dinheiro ia resolver minha vida. Aí eu comecei a fazer dinheiro com outro negócio antes do digital, escolas profissionalizantes. E aí comecei a fazer muito dinheiro, ao mesmo tempo comecei a me estressar demais com o trabalho que não era o meu propósito. E aí eu vendi um negócio, falei, vou tirar um ano sabático na Austrália, comecei a viajar pelo mundo. Aí eu entrei em outra vibe, entrei numa vibe mais do minimalismo. Não preciso de muito dinheiro e tal, a galera que me acompanha aqui há mais tempo sabe disso. Enquanto eu fiquei carregando essa filosofia do tipo, eu não preciso de muito dinheiro, tá tudo bem, eu preciso só do suficiente, eu não preciso de carro. O universo falou assim: o seu desejo é uma ordem. Depois eu comecei a alimentar uma vontade de querer mais dinheiro. Sim. Só que ao mesmo tempo eu carregava essa filosofia. Então o universo falou: eu não tô te entendendo. Você quer fazer dinheiro, mas ao mesmo tempo você fica com essas historinhas de que não precisa de muito, de que precisa só do mínimo necessário. Decida-se, irmão. E eu ali não conseguia decidir. Até que esse ano de 2024, eu falei: esse ano eu vou prosperar de verdade, como eu nunca cresci em toda a minha vida, e eu vou ficar muito rico. E é uma decisão. E eu quero, e eu tô completamente comprometido com isso. A partir do momento que eu falei de boca cheia, que eu expressei isso nos meus conteúdos, que o Deus e o universo que tá dentro de mim, de você, entendeu isso, as portas começaram a se abrir. Eu comecei a ter atitudes, comportamentos, fazer negócios de um jeito que eu nunca tinha feito, a me comportar de uma forma que eu nunca tinha me comportado. Eu fazia eventos para 50 pessoas, agora eu faço para 250 pessoas. Foi por causa de uma decisão. Sim. Então, o que eu quero dizer para você? Você precisa decidir, escolher e falar de boca cheia, sem vergonha, que você quer prosperar. Se ficar, não sei, tenho vergonha, que vão pensar de mim, então não tá decidido. Tem que decidir. 100%. Isso me leva à consciência de que, assim como a vergonha é um grande bloqueio, porque ela gera o medo do sucesso. O medo do sucesso é um grande sabotador na vida das pessoas. Às vezes não é nem a crença que ela tem sobre dinheiro, às vezes é o medo do sucesso e o medo do poder. Então a pessoa já é bem resolvida, você pergunta o que ela acredita sobre dinheiro, ela vai falar: dinheiro é liberdade, dinheiro dá possibilidades e tal. Ela tá bem resolvida com o dinheiro, mas ela tem medo do poder ou ela tem medo do sucesso. Por quê? Ser bem-sucedido, você acessar poder e sucesso vai exigir de você crescer.
Não tem como. É impossível. Você não tem como ter poder e sucesso se você permanece na vítima e na criança. Você vai precisar ser adulto, vai precisar ser consciente, bancar as tuas decisões, bancar as tuas ações e parar de culpabilizar as circunstâncias e as outras pessoas pela tua falta de resultado. Você vai precisar se tornar uma pessoa poderosa. O que é uma pessoa poderosa? É a pessoa que tem poder de decisão, tem poder de escolha, poder de ação, tem consciência sobre quem ela é e para que ela veio e ela vai fazer o que tem que ser feito. Ponto. Não quer ter poder? Fica na vítima e na criança. E vítimas não prosperam. Nossa. E deixe que os outros tenham poder sobre você. E na sua opinião, qual é a principal diferença entre uma pessoa rica e uma pessoa pobre? Mentalidade. Mentalidade de pessoa rica é totalmente diferente de mentalidade de pessoa próspera. O que isso significa? De uma pessoa próspera não, correção, de uma pessoa pobre. Então, a mentalidade de uma pessoa rica é totalmente diferente da mentalidade de uma pessoa pobre. Por quê? Uma pessoa pobre, onde é que ela se encontra na mentalidade dela? É a mentalidade do vitimismo, como eu acabei de falar. A pessoa pobre, ela vai culpar o governo, ela vai culpar o mercado, ela vai culpar a chuva, ela vai culpar o vizinho, ela vai culpar o pai, vai culpar a mãe, entendeu, né? Vai culpar o cachorro, mas ela nunca vai entender que ela é responsável pela própria realidade. E que quando ela entendesse isso, ela ia assumir esse poder de manifestação. Então, a mentalidade pobre sempre vai encontrar culpados e justificativas para não prosperar. E aí ela tá ali entregando o poder dela para os outros e não vai sair do lugar. Já a pessoa de mentalidade rica, ela já entendeu que ela tem esse poder. E que se ela quer mais, ela vai fazer por onde, ela vai buscar estudar, ela vai buscar se conectar com pessoas, ela vai buscar evoluir, ela vai buscar entender de dinheiro, de investimentos, de marketing, de vendas, de espiritualidade, vai desenvolver a mentalidade dela e por isso ela vai encontrar soluções e milagres para tudo, porque a mentalidade rica busca soluções, a mentalidade pobre busca bloqueios, problemas e coisas para reclamar. A prova disso, esses dias eu assisti uma série que se chama 90 Dias pra Ficar Milionário. Se você quer ficar rico, assista essa série no Amazon Prime. O cara é um bilionário. E aí ele fez um teste com ele mesmo. De ir com $100, sem contatos, sem ajuda, sem ninguém, só uma caminhonete velha, para uma cidade aleatória dos Estados Unidos. E fazer um negócio de $1 milhão em 90 dias. E o cara ficou dormindo na caminhonete, e o cara passou altos perrengues, aí ele achou um pneu velho, vendeu esse pneu velho, fez $300, desse pneu ele comprou uma outra coisa, depois ele comprou um carro, desse carro ele fez mais tipo $7.000, aí ele foi, deu entrada numa casa, reformou essa casa, vendeu ela por $90 mil, depois ele abriu um restaurante e aí com a mentalidade dele ele foi trazendo pessoas para ajudar ele e aí ele construiu um negócio de $750 mil. Foi muito interessante, ele chegou lá com $100. E o atributo mais importante, o aspecto mais importante que eu vi foi a mentalidade. O cara passou por muitas dificuldades, muitas provações, em nenhum momento ele quis achar culpado. Sim. Ele todas as vezes olhava para frente. Acontecia um problema, ele não ficava nem 5 minutos no problema. Ele falava assim, a solução é essa. Eu vou tentar isso, eu vou testar isso. E aí ele não se vitimizava em nenhum momento. Então, sem sombra de dúvida, é a mentalidade. Sim, e uma coisa que eu achei muito interessante sobre esse seriado, no primeiro episódio, que é quando ele tá passando vários perrengues, porque é isso, né? Ele chegou lá de jatinho e tá com R$100 no bolso, uma caminhonete velha e uma malinha de roupa. E aí ele entra onde? Na esfera da sobrevivência. Cara, naqueles primeiros dias, você percebe que quando ele tava no jatinho, ele já tava vindo, trazendo alguns conceitos sobre as coisas que fizeram ele prosperar muito. Quando ele chegou lá, que ele entrou na sobrevivência, nos primeiros dias ele esqueceu das coisas que ele tava falando. E ele entrou na sobrevivência. Nublou o neocórtex, ele não tava conseguindo enxergar as soluções. E aí passou ali, acho que foi uns 4 dias, e de repente ele
caraca, eu não tô aplicando as coisas que eu fiz que me fizeram prosperar. Teve algum momento que ele voltou ali, desnublou o neocórtex, e aí ele voltou pro caminho e foi fazendo essas decisões, olhando para soluções. Então, entender que quando você tá na sobrevivência, você não vai conseguir encontrar soluções é essencial. Por isso, inclusive, que meditação e alinhamento é o feijão com arroz da mentalidade de alta frequência. Você precisa estar alinhado, faz o silêncio, faz o breathwork, para você sair do estado de sobrevivência, de luta ou fuga e entrar num estado de segurança. Daí você desnubla o neocórtex e consegue pensar em soluções e parar de olhar para o tamanho dos problemas. Total. Então vamos lá, mais uma pergunta bem interessante aqui. Como conciliar a busca pela prosperidade material com a evolução espiritual? Pode repetir, por favor? Como conciliar a busca pela prosperidade material com a evolução espiritual? Certo. Comece o dia sempre, sempre olhando primeiro para Deus. Primeiro, Deus. Silencia, agradece, recebe o direcionamento e aplica isso na vida material. Busca sempre deixar a vida das pessoas melhor do que ela estava quando você chegou. Então, se você se conecta com o servir através de um lugar de devoção a Deus, e você literalmente gera valor na vida das pessoas, se libertando de crenças de escassez sobre vendas, por exemplo, né? A próxima pergunta é sobre isso. Tá muito alinhado. Então, quando você se liberta dessas limitações, se mantém conectado com o serviço, com a conexão com Deus, em tudo que você faz, e você age, porque você precisa tomar ações, e você torna o mundo das pessoas melhor, você vai conseguir conciliar e prosperar muito mais. E aí a gente traz aquela questão do desapego. Não é a renúncia ao material. Você busca, você se recompensa com o material, você desfruta, isso é essencial, tá? É um dos fatores principais também da mentalidade da prosperidade, da mentalidade da riqueza, é o desfrute e a celebração, porque você nutre esse merecimento. Então você tá ali, conectado com Deus, agradecendo, servindo, tornando a vida das pessoas melhor, prosperando com isso, vá desfrutar, viver essa beleza, desfrutar de todos os resultados que você conquistou, tornando o mundo melhor. E aí aqui tá o equilíbrio perfeito. Ponto. A mentalidade de pobre pensa o seguinte: é um ou outro. Ou eu faço dinheiro, ou eu sou espiritualizado. O importante é ser feliz. E, cara, a mentalidade próspera é: eu posso ter os dois. Os dois. Eu posso ser espiritualizado e ter dinheiro. Porque se eu perguntar pra você, você prefere a sua perna ou o seu braço? Os dois. Os dois são muito importantes, não é um ou outro. E foi criada uma grande dicotomia no mundo. Que ou você tem dinheiro ou você é espiritual. Na verdade, os dois. Ser feliz e trabalhar. Curtir a vida e trabalhar. Ser espiritualizado e ser próspero ao mesmo tempo. E aí vem uma pergunta bem interessante. Estratégia de vendas, na verdade verdadeiro ou falso? Estratégia de vendas é mais importante do que mentalidade e energia na hora de fazer dinheiro? Falso. Estratégia de vendas não é mais importante do que mentalidade e energia. Você precisa já ter uma mentalidade de vitória, de merecimento, de prosperidade, de soluções e de serviço para que você então aplique isso na sua estratégia e ela gere resultado correto e próspero. Não é sobre você resolver as milhares de estratégias, olha para a venda, olha para o dinheiro, olha só para a lista de coisas que você tem que fazer, vindo de um lugar de eu preciso de dinheiro, eu tenho que fazer isso pelo dinheiro. Pronto, você deixou de servir, você está agindo a partir de uma frequência de escassez. Isso não vai te gerar resultado, não vai atrair clientes alinhados, não vai atrair dinheiro abençoado, inclusive. Só vai te trazer caos, mais escassez e cada vez mais aquele sentimento de que você não é o suficiente, não está fazendo o suficiente, você não consegue desfrutar. Então, não, você vai precisar resolver a tua mentalidade, reprogramar as tuas crenças de escassez e de não merecimento para que você consiga servir e vender de um lugar de muita abundância e prosperidade e mais, com leveza. Aí a gente entra lá na lei do mínimo esforço. E aproveitando o gancho, se você é uma empresária digital que já sabe o teu propósito, já tá aí servindo e você é espiritualizada, ambiciosa e tá decidida a prosperar,
3 vezes mais em 3 meses. Ou seja, se você tá aí já faturando 30 mil reais e quer chegar em 90 mil por mês, com facilidade e leveza, eu quero te convidar a fazer parte da mentoria Salto Quântico, que é o meu Vortex, onde eu guio mulheres exatamente como você em uma jornada de reprogramação mental, conexão com o teu serviço, com Deus e estratégias alinhadas de vendas high ticket, de uma mentoria onde você ajuda o máximo de pessoas possível, ganhando o máximo possível com leveza. Se você sentiu esse chamado, clica no link da bio e se inscreva no formulário de aplicação para uma sessão comigo ou com a minha equipe. Uau, é sobre isso. Muito bom. Eu tava falando com o pessoal do meu mastermind, né? Como é que vende? Qual que é a melhor estratégia de vendas e tal? E eu falei, a melhor estratégia de vendas é você estar com a frequência alta. Porque o que vende não são só as características do produto. Você pode passar ali meia hora, 1 hora falando sobre todas as características do seu produto. Se a pessoa não conectar com a tua energia, se a sua energia não contagiar a pessoa, ela não vai comprar. As pessoas compram no emocional e depois elas explicam no racional. E o que chega primeiro é a sua energia. Muitas vezes, você acredita tanto no que você está fazendo, você chega com uma energia tão alta, com uma frequência tão alta, que a pessoa compra, ela nem sabe o que ela comprou muitas vezes, nem por que ela comprou, ela simplesmente quer continuar com você. Por Sim. isso que, tão importante quanto estratégias de vendas, é ter a mentalidade setada para fechar o negócio Sim, e a sim. frequência alta. Exato. Exatamente por isso que dentro da mentoria Salto Quântico, por exemplo, elas passam por um protocolo. Primeiro a gente reprograma. Primeiro a gente limpa todo o lixo energético do campo delas, de infância, de identidade, ancestral. Limpa tudo isso de forma individualizada e em grupo. E aí a gente começa a criar a mentoria high ticket delas e aplicar as estratégias. Não adianta inverter. Senão tudo vai ser criado de um lugar de bloqueio, escassez e não merecimento. Tem que resolver o interno. E aí elas se tornam essa mulher expansiva, ainda mais merecedora, pronta para ser tudo que nasceu para ser, sem o medo do sucesso, sem o medo do poder. E aí cria a tua mentoria high ticket e vai vender, vendo o que dá. Mínimo esforço, máximo resultado. Senão chega pra vender como coitadinha, né? É bom, vem, você vai gostar. Ih, esquece. Ainda mais high ticket. Exato. Tem que ter esse poder pessoal. Exatamente. Não tem como ser diferente. Então, vamos lá, uma pergunta interessante. Se você pudesse dar um conselho para a sua versão de 20 anos, o que você diria? Os teus pensamentos criam a tua realidade. Resolve a tua mente, olha para tudo que você já tem, nutra e cultive pensamentos positivos de alta frequência, de merecimento, presta atenção em como você pensa sobre si mesma e sobre o mundo e sobre o dinheiro, resolva isso urgentemente, porque tudo que você pensa tem poder de materialização, aquilo que você imagina na sua mente, você cocria na sua realidade, então desenvolve essa maestria sobre a tua mente, sobre os teus pensamentos. Você se tornando mestra da tua mente, você se torna mestra da tua vida e você pode manifestar tudo que você quiser. Ponto. Uau! Imagina só se nós aprendêssemos sobre mentalidade desde criancinhas na escola. Se eles ensinassem a gente que nós criamos a própria realidade com a mentalidade, que nós não podemos manter o nosso foco nas aparências externas, naquilo que nós não queremos, porque quanto mais a gente pensa naquilo que a gente não quer, mais a gente sente, vibra e cria daquilo que a gente não quer. Sim. Mas não é intencional. O sistema não tem interesse que a gente saiba disso, porque senão nós seríamos poderosos, livres e prósperos. Exatamente, exatamente. Consegue imaginar o nível, como seria o mundo se as crianças já aprendessem sobre isso? Quantas coisas ilimitadas seriam criadas? Quanta prosperidade em todos os níveis, emocional, mental, material, Não haveria espiritual. escassez nenhuma. Não haveria. Nem sofrimento, nem guerra, Sim. nem... Porque até crime. isso é uma criação. É uma criação imposta. Total. Uma criação e uma vibração das pessoas que estão o tempo todo vibrando no medo, né? Vibrando no Acreditando na sofrimento. falta. É tão louco isso, porque você conversando com as pessoas, você percebe que elas gostam de sofrer. Não gostam, mas elas
protegem o sofrimento a nível inconsciente. Ah, mas você não vê como eu sofro, você não entende como para mim é mais difícil, e você não vê aí, o sofrimento de estimação. Aí você fala, tudo bem, você tá sofrendo, mas vamos dar uma corrida? Vamos tomar um sol? Eu tenho uma solução para você. Vamos dar uma lida nesse livro aqui. Vamos conversar. Ah, não, mas não funciona, eu já tentei de tudo. A pessoa não quer sair do sofrimento. Então, a nível inconsciente, fica vibrando e criando mais e mais e mais daquilo. Sim. Até no livro de Ouro de Saint-Germain, ele fala que quando as pessoas se beneficiam de algo ruim, elas vão defender aquele ruim. Porque tá gerando benefícios, então é bom, né? E aí chega no nível de a pessoa falar, ah, a minha depressão. Meu Deus, virou... Que isso? É estimação mesmo, agora é tua. Você tá apegada. Isso não é teu. Quando as pessoas entenderem que a escassez, a depressão, o sofrimento não é teu. Isso é imposto, é um intruso na tua vida. A tua essência real é máximo amor e prosperidade. E saúde, que também é fortuna. Quando a pessoa voltar para essa essência, ela vai entender que ela tem poder, inclusive, de só falar, sai. É o livre-arbítrio. Inclusive no pensamento. Porque nós damos a qualidade do pensamento. No livro de Ouro de Saint-Germain, ele fala isso muito interessante. Ele fala assim, você tem uma energia. É uma energia que quer sair para fora. A forma como você qualifica essa energia que determina a realidade. Então, você tem uma energia e você xinga, você reclama, você sintoniza numa frequência. Se você fala, tenho depressão, você deu a qualidade para uma energia. Muda, você tem o livre-arbítrio, muda a qualidade dos pensamentos. Começa a pensar de forma mais positiva. Começa a pensar naquilo que você é grato, naquilo que você tem. Perdoa. Ah, não, mas eu tô sentindo ódio. Vai pro outro polo. Transmuta em amor. Para de mandar ódio pras pessoas e manda amor pras pessoas. Como fazer isso? Escolhendo, caramba! É só escolher! Para de escolher ser triste, escolhe ser alegre. Sim. Todo dia eu acordo de manhã... Vem um mau humor normal do próprio ego, mas eu não deixo ele continuar no comando. E aí eu faço uma pergunta pra mim mesmo. Cara, hoje você tem duas opções. Se sentir miserável ou feliz. Qual que você escolhe? Aí eu sempre escolho ser feliz. E é uma escolha consciente o tempo todo. Tem que escolher. E é tão simples. E ao mesmo tempo muitas pessoas não entendem isso. Sim. E escolhem inconscientemente aquilo que elas não querem. É muito doido. Quais são as crenças limitantes mais comuns que impedem a manifestação abundante de dinheiro? Ó, presta atenção, elas são crenças inconscientes. Eu vou falar, vai te incomodar, você vai pensar, eu não tenho isso. Se você acha que não tem, eu quero que você pare e olhe para os teus resultados. Se eles não estão lá, é porque essas crenças estão. Eu não sou digno. Eu não sou bom o suficiente. Eu não tenho conhecimento suficiente. O dinheiro é escasso, não tem para todo mundo. Eu preciso sofrer para fazer por merecer. Dinheiro é a raiz de todo mal. Dinheiro é sujo. Dinheiro não dá em árvore. Ricos são pessoas ruins. Essas são as 9 que vieram. Nossa. Quais delas você tem? A de não ser bom o suficiente, nossa... Assim, 95% das pessoas têm isso na cabeça. Ou não estou preparado. Tô me preparando, mas não é o momento. Sim. Como assim? É uma vertente da Não tô mesma, pronto. né? São crenças raiz que geram narrativas que fomentam e validam ela, entende? Então a pessoa acredita que não sabe o suficiente porque acredita que não é boa o suficiente, entende? E que não é digna e por aí vai. Exato. Então existe a raiz e elas geram todas as outras narrativas. E aí então ela vai tentar, vai dar errado. Viu só? Eu sabia que eu não estava pronto. E aí ela confirma a crença. Exato. E aí Exatamente. aquilo que ela acredita, ela vê e ela faz e cria e fica nesse looping de criação da realidade. Exatamente. E aí, isso quando ela faz, né? Na grande maioria dos casos, essas crenças impedem a pessoa de agir. Então ela não consegue sair do lugar, ela não consegue ver saída. E é onde a maioria das pessoas se encontra. E quando ela tenta fazer, vai dar errado, porque as crenças dela não motivam e não sustentam o sucesso dela. As crenças dela sustentam o fracasso, o sofrimento e a punição. Porque eu não mereço. E eu vou trazer uma provocação agora. E se não houvesse a possibilidade de você fracassar? E se não houvesse essa possibilidade, o que você faria? A pessoa seria muito mais ousada, muito mais corajosa. Ela colocaria muito mais energia. Ela seria muito mais poderosa. Ela faria o que ela quer
e tá pronta pra fazer. Aí sabe o que aconteceria? Ela ia ter a realização, ela ia prosperar. Então, acredita, porque fracasso também é outra mentira. Não existe fracasso. É outra crença limitante. Sim. Só existe resultado. Só existe resultado. Você implementa uma coisa, você testa e analisa o resultado. Se não foi o que você esperava, você muda a abordagem. E muda a abordagem, vem por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. E uma hora vai ter resultado. Agora, o fracasso é desistir, é levar pro lado pessoal. Tá vendo? Eu fiz e não deu certo. Eu não sirvo pra isso, eu não sou bom o suficiente. Aí ela desiste e confirma uma crença limitante, que é a crença do fracasso. Que na Exato. verdade não existe. É uma opção. Exatamente. Essa é a anatomia, digamos assim, né? De como funciona a manifestação da realidade. A crença, ela vai ditar os teus pensamentos. Então, a crença é a semente, e aí ela cria todas essas outras narrativas que são embasadas na mente, e aí elas geram sentimentos. Com base nos sentimentos, você vai tomar as ações que vão validar aquela crença. E aí você fica no looping de padrões repetitivos de escassez e não merecimento. Então, você fica preso naquela realidade, repetindo padrão, repetindo ciclo. E não vai conseguir sair até você quebrar essa crença, reprogramar. Daí você vai conseguir pensar diferente, sentir diferente, agir diferente e ter resultados diferentes. Show de bola. Essa pergunta não está aqui, mas eu fiquei curioso de perguntar. Você sempre foi assim? Sempre manifestou sua realidade com facilidade? Se não, o que aconteceu na sua história que mudou, que virou a chave e você, enfim, se tornou uma co-criadora consciente da realidade? Não, eu nunca tinha nem consciência de lei da atração, manifestação, não sabia disso. Eu tinha crença de que eu não precisava de dinheiro para ser feliz, mas que eu merecia fazer tudo o que eu quisesse. Então eu sempre realizei muito. E eu fui pra fora com 20 anos e fiz tudo que eu quis. Viajei pra todos os países, fui em todos os shows. Tudo que eu queria, eu dava um jeito de fazer acontecer. Mas eu fazia sozinha. Como assim? Sem ajuda do universo. Claro que Deus sempre tá ali cuidando, né? Protegendo, obrigada. Como dizia minha mãe, tenho mais sorte que juízo. Então, Deus sempre ajudou. Mas, não em toda a potencialidade que poderia, porque eu tava fechada a receber essa ajuda. Eu queria provar que eu faço sozinha e que eu não preciso do dinheiro pra ser feliz. Então eu provei pra mim. E eu fui feliz e eu fiz muitas coisas, tipo, viu? Eu fiz isso com quase nenhum dinheiro. Oh, que legal. Foi muito desafiador. Foi perrengue, passei muito perrengue. E até que chegou um lugar da minha vida, isso foi em 2021, que eu cansei. Eu já tinha ido pra Índia, já tinha desapegado do dinheiro, do material, e daí eu entrei na máxima escassez. Nossa, e aí chegou um momento, depois de 1 ano vivendo em máxima escassez, que eu cansei. Minto, 2 anos. O que era, 2 tipo, anos. máxima escassez, assim? Máxima escassez era assim, eu trabalhava o tempo inteiro, eu acordava às 5:30 da manhã pra fazer meu yoga, fazer meus mantras. Então, primeiro eu trabalhava em mim, e aí depois eu dava aula de yoga, sem parar. Porque lembra, eu dava R$60 aula... no mês. Exato, R$60 o mês pra aulas individuais. Eu dava aula sem parar, aí eu fazia live todo dia, eu que criava os meus conteúdos, eu que tentava fazer as minhas vendas na maior escassez. E aí eu fazia tudo isso das 5:30, quando dava tipo 11:30, eu ainda tava trabalhando. Da noite. Sim, 11:30 da noite eu ainda tava Nossa. trabalhando, cansada, sabe? E quanto que eu fazia no final do mês? R$1.100. Nossa, melhor conseguir um emprego. Sim, só que eu não queria, né? Aham. E aí chegou, depois de 2 anos, na verdade, fazendo isso, chegou o momento do basta. Todo mundo tem esse momento na sua vida. Total. Chegou um momento que eu cansei. Não é possível, tem que ter outro caminho. Aí, claro, eu me abri para outro caminho. E aí as coisas começaram a surgir. Aí eu comecei a estudar sobre prosperidade. Eu já tinha feito formação em Theta Healing, que permite, né, que nos dá essa ferramenta de reprogramação. Mas eu não me reprogramava, meu. Eu fiz por outras questões, assim, mais de cura. Porque tem vários caminhos dentro do Theta, né? E aí, quando eu comecei a estudar sobre prosperidade, eu entendi que era sobre mentalidade. E aí opa, peraí, eu tenho essa ferramenta. Deixa eu fazer um teste. Aí eu decidi reprogramar 3 crenças. Na época eu ainda fazia R$1.100 por mês, tá? E aí eu resolvi reprogramar: dinheiro é sujo, dinheiro corrompe as pessoas e eu acho que é difícil fazer dinheiro. Foram essas 3. Dentro de 24 horas eu fiz R$1.500. Mais do que eu fazia em 1 mês há 2 anos.
Aquele momento eu entendi, esse é o caminho. Eu pedi por um outro caminho, eu encontrei. Daí eu foquei, eu passei assim 2 meses reprogramando tudo que eu encontrava. Reprogramava. E aí eu comecei. De 1.100 no mês, eu fui pra 3.000. No mês seguinte, eu fui pra 4.500. Daí eu fui pra 5, fui pra 8, fui pra 10. E foi crescendo exponencialmente. Por causa do basta. Porque eu entendi que tem que existir outro caminho, lembra? Tem o caminho da dor e tem o caminho do amor. Aquele foi o momento que eu falei, eu cansei desse caralho, desse caminho da dor aqui. Eu quero outro caminho. Daí o caminho se abriu. E é muito interessante, porque a partir do momento que a gente diz basta, beleza, o universo fala basta. Aí abre um outro caminho. O poder Mas da enquanto a decisão. pessoa tolera, ela permanece no mesmo lugar. Então cada um vive a vida que tolera viver. Exato. Seja um relacionamento tóxico, abusivo, enfim. Seja escassez, seja por aí tudo. vai. E como você lida com o medo e a dúvida ao manifestar seus sonhos financeiros? Essa é boa. Existem ferramentas para isso. Eu poderia falar assim, tenha fé. As pessoas iam me odiar por isso. Mas é claro, sim, a fé, ela sempre vai dissolver todos os desafios e bloqueios. Porém, existem algumas ferramentas que elas ajudam muito. As ferramentas que eu mais amo são EFT, que é Tapping, Emotional Freedom Technique. EFT, né? Eles chamam aqui no Brasil. Que é o quê? É quando você dá aquelas batidinhas em pontos do seu corpo. Já fiz uma vez. É muito magnífico. É Emotional Freedom Technique. Técnica de liberação emocional. Então, você tá ali se sentindo muito escasso, sentindo medo, sentindo dificuldade, sofrimento, você para, você reconhece, tá bom, de 0 a 10, quanto que eu tô sentindo isso aqui? 10. Tu para e aí você vai fazendo o EFT. Você termina em 10 minutos, muda completamente a tua frequência. Porque você liberou aquela carga emocional que estava ali, dissolveu, e você acessou outra frequência. E eu tenho uma gravação que eu entrego para os meus alunos, que é EFT para abundância. Então, a pessoa chega ali, vai lá, de 0 a 10, 0 é escassez, 10 é abundância. Você tá sentindo quanto? A pessoa, 2, 0, menos, não sei quantos. Ela faz uma rodada, subiu para 7. Quer subir mais? Faz de novo, mais 10 minutos. Sobe, muda completamente. Você sai do medo, você entra na fé, na abundância, na gratidão. Então, essa para mim é uma das melhores técnicas, ferramentas, né? Outra que eu amo muito é Rapid Resolution Therapy, RRT, né? RRT, que é uma técnica americana mesmo, que ela trabalha com a linguagem do subconsciente, com símbolos. Então, é uma técnica divertida, que você acessa o subconsciente e dissolve todas as emoções negativas que estão atreladas ao dinheiro, no caso, né? Pode ser a qualquer coisa, mas como eu trabalho com o dinheiro, então a gente faz isso focado no dinheiro. E é incrível como é imediato. As minhas alunas, elas estão ali mal na ansiedade, porque isso é normal, todo mundo passa por isso. Aí a gente faz um RRT, terminou e tipo assim, meu Deus do céu, aquela cliente que não tava pagando acabou de pagar. Aí fui dormir, vendas a noite inteira. Porque dissolveu tudo que tava ali, fomentando aqueles bloqueios. E são rápidas e imediatas. O caminho do amor mais fácil. E a habilidade de soltar, né? Sim, sim. É muito importante. Por que 99% da população tem problemas financeiros? O que difere elas do 1%? 99% da população acredita na escassez. Mais do que na abundância. É. Então, elas sempre vão enxergar a escassez. Elas são pessoas ingratas. Elas vão enxergar o que falta. Porque isso é a escassez, é a falta, né? Então, eu tenho muitas coisas, mas eu tô olhando para aquela uma coisa que eu ainda não tenho. Eu tô reclamando por isso, eu tô me comparando com quem tem. E você não vai conseguir gerar abundância se você tá olhando para a escassez, vivendo na escassez, decidindo na escassez. Então, o principal é isso. Elas acreditam que existe escassez. Se você falar com esse 1%, ele vai falar, escassez não existe, eu posso fazer quanto dinheiro eu quiser, quando eu quiser. O dinheiro é um fluxo, existe uma fonte divina que entrega abundância o tempo inteiro. Mas se você não acredita nela, como é que ela vai chegar em você? Então, tudo sempre... Você anda e vai cair aonde? Crenças. É sobre crenças. Tudo que você manifesta ou não manifesta é porque você acredita nisso ou não. Total. E outro problema que eu vejo também é que 99% das pessoas não sabem o que querem.
Elas não têm intenções claras. E elas acreditam e pensam muito mais no que elas não querem do que naquilo que elas querem. Isso se tratando de dinheiro, isso se tratando de saúde, acreditam mais na doença do que na saúde. Acreditam mais na maldade do que na bondade. Acreditam que tem mais pessoas que não prestam do que pessoas que prestam. E elas ficam esperando por mais disso, né? Sim. Nossa, eu tenho certeza que vai dar errado. Eu tenho certeza que vão me passar a perna. Eu tenho certeza que eu vou ter um ataque de pânico. Eu sei que eu vou ter um ataque de pânico. Ninguém espera, por exemplo, cara, eu acho que eu vou ter um ataque de amor. Eu acho que eu vou ter um surto de amor, de êxtase. Eu vou trazer isso pra Eu minha tô vida. esperando por isso, não sei porque eu tô sentindo isso. Eu tô sentindo que eu vou vender muito hoje. Ninguém pensa isso. Por quê? Parece que é bobo, né? Eu não sou bobo pra pensar isso. Mas você é bobo pra pensar que vai atrair doença? É bobo pra pensar que vai atrair pobreza? Sim. É bobo pra pensar que não vai dar certo? Isso que é ser bobo. Entende como é distorcida a coisa? Sim. E é interessante porque se você chega pra falar com essas pessoas e falar, cara, muda, começa a olhar pra abundância, ela vai te chamar de louco. Sem entender que, na verdade, esses 99 foram programados para a loucura, para a insanidade de acreditar que existe escassez num mundo desse, criado por Deus, que é pura abundância, a natureza é pura abundância, não falta nada. É só olhar pra natureza. Toda a natureza prospera. Aham. Na tranquilidade, as flores crescem, os animais estão tranquilos, todos têm alimento, todos estão felizes, harmoniosos, se divertindo, Vivendo. exceto o ser humano, porque tem o intelecto, que é a nossa maior bênção e a nossa maior maldição, quando não bem usado, o cérebro Exato. racional. Exatamente. Então, o domínio mental absoluto é a coisa mais importante. Domínio sobre a consciência. Domínio sobre as emoções. É a chave mestra do universo. Exatamente. Inclusive, aproveitando o gancho, se você sente esses pesos, a ansiedade, o medo, toda vez que você pensa em dinheiro, você tem dificuldade de olhar para a abundância, tá sempre pensando como que eu vou conseguir pagar a conta, como que isso, como que aquilo. Te convido também a dar uma olhada na descrição aqui, tem um link para a sessão de liberação de bloqueios financeiros. Ela é bem gostosa, divertida, ela é feita com o RRT, que eu comentei aqui, essa técnica americana, então eu vou te levar numa jornada totalmente diferente, você nunca viveu, é divertida, e no final disso, tudo isso vai ter sido dissolvido e o dinheiro vai estar entrando na sua vida. E se você duvida, clica no link e dá uma olhada nos depoimentos. Show de bola, estamos chegando nas últimas perguntas, 2 últimas. Vamos lá, essa é bem legal, hein? Os homens e mulheres têm poderes de manifestação diferentes? Sim. Por quê? Ai. Por quê? Tudo no universo tem a dualidade, né? Um princípio do universo é a dualidade. E isso significa o quê? Yin e Yang. Existe a polaridade da energia feminina e existe a polaridade da energia masculina. Não é a mesma coisa que homem e mulher, mas a gente vai chegar lá. A energia feminina, ela é uma energia que ela é voltada para dentro. E a energia masculina é uma energia voltada para fora. O que isso significa? O masculino é a energia de ação, de venda, de fazer live, de ir para o mundo, de fazer negociação. O feminino é a energia de atração, receptividade. Descansar e receber. Recebe o dinheiro? Recebe. Só recebe. E claro que você não vai ficar só no feminino. E é aqui que a gente entra. Todo homem e mulher tem o feminino e o masculino dentro de si. Mas é claro que a mulher, ela está na natureza dela quando ela está na energia feminina. E o homem está na natureza dele quando ele está na energia masculina. Por isso que é mais fácil para o homem ir pra luta, digamos assim, pra né? cima. Ir pra cima, ir pro mundo e fazer acontecer todo dia. E é sempre o mesmo nível de energia, porque o homem é solar, então ele não tem os ciclos semanais. Então o homem todo dia ele vai, bora. A mulher, não, porque ela não foi designada, digamos assim, para esse tipo de ação. A natureza dela é outra. É a do nutrir, é a do atrair, é do magnetizar. Então, ela tem esses ciclos diferentes. A gente vai ter uma semana em que você vai para o mundo mesmo, mas vai ter uma outra semana em que, assim, só descansa e recebe. Confia, só descansa e recebe, que você vai ter muito mais resultado do que se você tentar voltar para a energia masculina. Porque, inclusive, a mulher, se ela fica muito tempo na energia masculina, ela gasta muito mais energia do que o homem gasta para fazer a mesma coisa. Porque ela tá indo contra a natureza dela.
Inclusive, por isso que muitos homens duvidam dessa história de que, tá, até parece que eu vou aqui descansar e vai vir alguma coisa. Eu tenho que ir lá fazer, porque essa é a natureza também na energia do homem. Ambas são necessárias. Quando a gente conseguir encontrar esse equilíbrio, a gente encontra o caminho do meio, e aí a gente faz o que tem que ser feito, não mais do que isso. Faz o que tem que ser feito, que vai te dar o resultado. E aí descansa e desfruta dos resultados. Sim, total. Muito bom. Para finalizar, então, quais são suas afirmações favoritas para atrair riqueza e sucesso? Já salva aí, escreve no caderno, bota no espelho, bota em todos os lugares para você afirmar todos os dias. Vamos lá. Eu sou digna e merecedora de dinheiro, de abundância e prosperidade. Coloca aqui a palavra que mais sintoniza com você. Eu sou digna e merecedora de abundância. Eu sou digno e merecedor de abundância, para ficar registrado. Eu sou capaz de fazer quanto dinheiro eu quiser. Eu sou capaz de fazer quanto dinheiro eu quiser. Quando eu quiser. Quando eu quiser. Porque essa é quem eu sou. Você tá entendendo como entra no eu sou, se torna uma identidade? Eu sou esse tipo de pessoa que faz dinheiro quando eu quiser. Isso é muito legal, porque a primeira transformação, ela vem na identidade. É mudar a personalidade. No próprio livro de Saint-Germain, ele fala, o único domínio que você precisa é o domínio sobre a sua personalidade. Como assim, Adam, o domínio sobre a minha personalidade? Eu nasci assim, eu sou desse jeito. Você não é. Você pode mudar a personalidade. Olha para o que você acha que você é. Se você não gosta disso que você pensa que você é, escolha ser outra pessoa. Decida quem você quer ser e caminha como se você já fosse. Exato. Que mais de frase? Então vamos lá, a gente Afirmações. começou no início, né? Com o eu sou. Você vai perceber que elas todas vão vir com o eu sou, porque essa é a essência. E a gente trabalhou o merecimento e dignidade. A gente veio para energia masculina, eu sou capaz de fazer dinheiro. Agora a gente volta para energia feminina. Eu sou um imã de dinheiro, eu sou um imã de bênçãos, de oportunidades, de clientes. Eu adoro, eu vou ali, eu sou um imã e vem. Nossa, só vem. É incrível. Eu sou um imã de presente. Você começa a chegar presente em todos os lugares. Então, trabalhando no caminho do meio, né? Eu sou digna e merecedora de dinheiro. Eu sou capaz de fazer quanto dinheiro eu quiser, quando eu quiser. Eu sou um imã de dinheiro, abundância, oportunidades, clientes. Eu sou a riqueza divina que flui para as minhas mãos e uso e nada pode deter. Uau! Muito potente. Essa gratidão Saint-Germain vem direto do livro de ouro. Tem uma que eu tô repetindo também do livro. Eu sou o poder de Deus atuando aqui e agora. Nossa. Eu sou o poder de Deus que atrai tudo aquilo que eu necessito. E você pode brincar com isso. Sim, Com tudo que você quiser. Exatamente. Muito interessante. Exatamente. Mas sentir. Sentir, Isso. realmente. Fechar o olho, sintonizar. Repetir até você sentir. Tem uma afirmação que eu amo, que ela vai conseguir te fazer manter em uma frequência elevada, independente das circunstâncias, que é: eu sou a presença da harmonia, que prevalece sempre acima de qualquer condição. Começou a dar treta aqui, eu sou a harmonia. É até você se sintonizar, porque a frequência da harmonia é isso, ela tá acima. Você tá na plenitude, no merecimento, na gratidão, as bênçãos continuam vindo, você não gera bloqueio, você não entra na energia dos outros, do problema, da escassez. Começou a vir, eu sou a harmonia que prevalece sempre E acima isso de é um qualquer poder condição. incrível. Eu acabei de usar ela vindo pra cá. Eu tava no Uber. E aí o cara do Uber começou a se perder e eu tava muito atrasado e ele começou a ficar muito bravo e falar de um jeito assim muito negativo e eu vi a frequência dele, começou a me afetar a frequência dele. Aí eu comecei a ficar nervoso, eu comecei a ficar ansioso porque tava chegando atrasado. Aí eu falei, botei o fonezinho de ouvido, falei, eu sou a harmonia, eu sou a harmonia. Yes. Comecei a mantrar, daqui a pouco eu tava sereno, o cara ali arrancando os cabelos, eu sereninho. Mas se eu não tivesse tido esse domínio absoluto, eu teria entrado na energia dele e teria chegado aqui no podcast, assim, totalmente... Outra frequência. Numa frequência... Sim, com certeza. E esse é o poder, vocês são alquimistas. Isso que é alquimia da energia, alquimia do pensamento. Muda.
Muda, só troca. Igualzinho uma rádio. Tá ruim, tá escutando sertanejo? Bota na rádio da música que você quer. Inclusive, músicas são coisas muito potentes. Com certeza. Eu tenho uma playlist que eu também vou deixar na descrição pra vocês depois. O que eu quero que você entenda aqui com essas afirmações? Todas elas têm as palavras eu sou. Porque o eu sou é a porta aberta para a presença e atuação de Deus na tua vida. Quando você afirma eu sou e você fala eu sou fraco, você tá manifestando fraqueza. Quando você fala eu sou pobre, você tá manifestando pobreza. Então eu quero que você tenha consciência que as duas palavras mais poderosas que existem na existência humana é eu sou, ou melhor, são eu sou. Então isso te traz para presença. Por que o Adamo resolveu esse problema? Porque ele voltou para presença. Quanto mais você se mantém na presença, mais você se torna um canal para receber. Sabe aquela cachoeira de bênçãos e prosperidade que a gente tá falando que tem o fluxo de dinheiro e abundância constante? Tá ali disponível, mas você precisa voltar para a presença do eu sou. E se você duvida, eu te desafio a repetir essas afirmações que a gente trouxe aqui por 7 dias. E depois volta aqui para contar todas as bênçãos extraordinárias que se manifestaram. Porque a frase que eu mais escuto das pessoas que me conhecem é: Aline, tu não vai acreditar. E eu digo: eu vou sim. Eu vou. Então, se você cansou de seguir no caminho difícil, no caminho da dor, existe um caminho mais leve, mais fácil, mais próspero. Começa com a presença eu sou, faz essas afirmações, segue a mim e ao Adamo no podcast e no Instagram. Eu vou deixar todos os dados do Adamo aqui na descrição também. Se conecte com pessoas que estão sintonizadas na frequência da abundância, naquele 1%, e você vai se tornar isso também. Busca se conectar com Deus, volta para a presença eu sou, e quando você estiver pronta ou pronto para dar o próximo passo e tomar essa decisão, você já sabe. Clica nos links aqui de baixo e vem com a gente. Uhul, fechou, tamo junto. Muito obrigado, Aline. E valeu, galera. Gratidão, Adamo, pela presença. Tamo junto. Tamo junto. E eu sou próspera, tu és próspero. E juntos nós prosperamos ainda mais. De novo. Eu sou próspera, tu é próspero. E juntos prosperamos ainda mais. Assim é. Um brinde à prosperidade. Uhul.